A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Que coisa boa você ter saúde, você viver a vida, maravilhoso. E se você precisa se consultar, você precisa de um bom médico, um bom especialista, procure na Alcel. Alcel agora é Zap, Alcel você encontra na internet com todas as informações que você precisa. Eu sou Gildete Montiel, jornalista, e pela credibilidade que eu tenho que ter, eu assino embaixo da nossa Alcel Pro Saúde. E hoje nós vamos conversar com um ginecologista e sexólogo. Ele é o Dr. Gustavo Maximiliano, professor do curso de Medicina da Universidade São Francisco e da Faculdade das Américas. Ginecologista, sexólogo do Hospital Pérola Byton. Vamos falar, vamos resolver, vamos solucionar todas as suas dúvidas que você tem sobre esses assuntos. E se você precisar de uma consulta, você já sabe, você procure um ginecologista e um sexólogo nesses casos que nós vamos falar hoje. Boa tarde, Dr. Gustavo Maximiliano. Oi, boa tarde, tudo bom, Gildete? Tudo bom, tudo muito bem. Melhor agora com a sua presença aqui. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Eu que agradeço o convite. Ah, que coisa boa tê-lo aqui. Doutor, quando que uma mulher precisa de um ginecologista? Olha, o ginecologista é importante principalmente quando a mulher começa a menstruar. Geralmente nós orientamos as pacientes a começarem, ou às vezes a paciente tem uma filha, né? Ah, doutor, quando eu trago aqui minha filha para falar com você? Então a gente orienta a começar a vir quando tem a primeira menstruação, tá? Aí já é interessante a paciente já começar a visitar o ginecologista. Mas é claro que quando está no período da infância, ainda não menstruou e tem algum problema de saúde ou de puberdade precoce, que a gente chama, de começar a aparecer mama, pelos antes do tempo, de menstruar antes do tempo, ou corrimento, as mães geralmente já trazem mesmo a criança no ginecologista. Tá, mas se tiver tudo saudável... Mas aí não é um caso de pediatria, é um caso de ginecologia. É um caso de ginecologia. A gente faz, inclusive, a gente fala equipe multidisciplinar, né? Que é o pediatra associado ao ginecologista, né? Os dois, como uma equipe. E tem também o ginecologista infanto-puberal, que é um ginecologista com especialização em problemas na infância da mulher. Tem essa especialidade também. Certo. Entendeu? Mas a assim, a grosso modo... A Emiliana, nossa ouvinte, boa tarde, Emiliana, ela pergunta como são feitas as consultas em crianças que são virgens, como é feita a consulta ginecológica. Então, pra gente é assim, ó, a virgindade, né, do ponto de vista, para a população em geral, do ponto de vista cultural, é a presença do ímen. E nós ginecologistas, inclusive, nós consideramos essa situação. Então, a paciente, ela tem o ímen. Quando tem o ímen, a gente faz só o exame da vulva. A vulva é como se fosse a face da vagina, né? A vagina, ela é o canal. Então nós não introduzimos o dedo, não introduzimos o espéculo, que é aquele conhecido também popularmente como o bico de pato. Nós não introduzimos em mulher que ainda não teve atividade sexual, ou em criança, aí no caso, né, que ainda não teve atividade sexual e tem o ímen, tá? Mas existem alguns casos em que nós precisamos
examinar dentro da vagina de uma criança, tá? Por exemplo, suspeita de câncer, um exemplo que aí isso é conversado com a mãe da criança, é assinado um termo de consentimento e é feito de duas maneiras. No consultório nós usamos o espéculo de virgem, que é um espéculo, é um bico de pato bem fininho, justamente para ele não romper o ímen. Ou senão nós fazemos exames ginecológicos sob narcose. Então a paciente ela é levada até o centro cirúrgico, ela é anestesiada e sob anestesia geral, né, sob narcose, nós fazemos exame ginecológico. Mas aí só nesses casos extremos em que realmente você precisa acessar a vagina de uma criança que nunca teve relação sexual e é virgem, tá? Mas esses casos, claro, que são raros, né? O que acontece também mas é bom a gente esclarecer, né? A Maria das Graças diz aqui que ela levou a filha no ginecologista e o exame foi anal. Por quê? O médico fez exame anal? Isso. É assim, o ânus, ele está bem próximo à vagina. Então, olhar o ânus, examinar o ânus, ele faz parte do exame ginecológico, tá? O que acontece é que muitos ginecologistas, por questão mesmo de ter um especialista em ânus, que é o proctologista, ele prefere não fazer o toque retal, prefere não fazer anoscopia, e quando ele sente a necessidade de exame anal, né, uma anoscopia ou um toque retal, muitas vezes ele encaminha para o proctologista. Mas quando o profissional se especializa em ginecologia obstetrícia, nós aprendemos a fazer toque retal, nós aprendemos a fazer anoscopia. Então, apesar assim de não ser tão frequente que se faça exame do ânus na consulta ginecológica, é um exame que muitas vezes é necessário, tá? Então, por exemplo, hemorroidas é muito comum, muitas vezes a gente examina o ânus por esse motivo. Ou se houver sangramento anal e esse ginecologista ele tem experiência em examinar o ânus, nós fazemos sim no exame ginecológico exame anal também, tá? Precisa, né? Mas vamos dizer que o ginecologista muitas vezes, quando precisa, ele encaminha para o proctologista. Muitos preferem não examinar o ânus e encaminhar para o especialista, entendeu? Certo. Eu tenho a pergunta do Alfredo. O coito interrompido é uma técnica indicada para... O coito interrompido é uma técnica indicada para método contraceptivo? O coito interrompido, ele é um método contraceptivo até com uma certa eficácia, viu? Se esse casal souber fazer adequadamente. Só que a gente não costuma orientar que se faça coito interrompido isolado, porque costuma falhar bastante. Muitas vezes o homem não sabe fazer adequadamente, acaba ejaculando dentro da vagina, ou às vezes ele tira tardiamente, acaba ejaculando um pouquinho dentro da vagina, e a mulher acaba engravidando com coito interrompido. Então no consultório nós pedimos para usar um método associado ao coito interrompido. Como, por exemplo, um anticoncepcional, um DIU. Como ela deve se proteger no caso de uma relação sexual desprotegida? Quando tem uma relação sexual desprotegida, a primeira coisa que tem que pensar é na pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela pode ser ou 2 comprimidos ou comprimido de uma vez só. Ela dá para comprar na farmácia mesmo sem receita, tá? Então a primeira coisa é a pílula do dia seguinte, isso para prevenção de gravidez. Se for uma relação desprotegida com alguém desconhecido, que há risco de doenças sexualmente transmissíveis, aí precisa ir até o hospital, ser consultado com um ginecologista de emergência para falar. Alô? Tá escutando? Não escutei, finalzinho. Se houve uma relação desprotegida com alguém desconhecido,
e há risco de doenças sexualmente transmissíveis, aí é importante ir até um pronto-socorro, passar com um ginecologista e fazer profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis. São vários medicamentos que dá para tomar na emergência, além da pílula do dia seguinte, que previne gravidez. A Kátia pergunta se a minha menstruação está diferente e em menos quantidade, pode ser gravidez? Não necessariamente. Esse tipo de fala da sua ouvinte é muito inespecífico. Isso aí pode ser até normal, entendeu? Então... Doutor, por que existem mulheres que menstruam durante a gravidez? Alô? Fufunha, acho que nós estamos sem o nosso convidado. Caiu a ligação? Alô, tá me escutando? Oi, nossa, de repente some a sua voz, eu não sei o que está acontecendo aqui, vamos ver aqui. Fufunha, fica esperto aí, hein? Nosso querido sonoplasta Fufunha. Doutor, por que algumas mulheres menstruam durante a gravidez? Então, a menstruação durante a gravidez muitas vezes não é menstruação mesmo. Vou te dar um exemplo. Quando o embrião, ele nida, ele encaixa no útero, há um sangramento de escape. A mulher, ela chama isso de menstruação. Mas nós, obstetras, né, nós sabemos que isso é pela nidação do ovo no útero, não é uma menstruação. Então, às vezes a mulher refere, olha, eu menstruei na gravidez, mas foi uma nidação no útero. Outra coisa, pode ser também um descolamento retrovular. O ovinho descolou um pouquinho e começa a haver sangramento durante a gravidez. E a mulher acaba chamando aquilo de menstruação. Na verdade, foi um descolamento retrovular, que depois colou de novo e a gravidez seguiu. Então, muitas vezes, isso que a mulher chama de menstruação na gravidez, na verdade, são sangramentos que acontecem na gravidez, mas que nós não chamamos tecnicamente de menstruação. São por outros motivos, entendeu? Não realmente uma menstruação mesmo. A Ana Cláudia pergunta, por que as minhas gravidez são sempre tão difíceis? Eu costumo enjoar demais e não há medicamento que me faça parar de enjoar e também vomitar muito. O que é possível ser feito? Então, algumas pacientes são mais sensíveis que as outras, né? Isso aí é fato. Algumas mulheres não sentem nada, não sentem náusea, vômito, nada, e algumas sentem demais, como é o caso dessa ouvinte. Então, assim, hoje em dia nós temos antieméticos mais eficientes, tá? Como é o caso, por exemplo, da ondansetron, que é um antiemético de última geração, né? Um medicamento para vômito de última geração, é sublingual. Ele é maravilhoso para essas pacientes que não melhoram com medicamentos convencionais, do tipo Plasil, Dramin, que o pessoal conhece bastante. E claro, se não houver melhora, mesmo com ondansetron, aí tem que passar no pronto-socorro, porque aí tem que ser medicação endovenosa. É um que se toma, é um remédio, é uma pílula por volta de R$60? Isso. Não, eu sei. Desculpa, eu não entendi a pergunta. A ondansetron, você diz? Não, ela não custa tão caro assim, não. A caixinha com 30 até pode ser essa faixa de preço. Mas um comprimido não. Uma caixinha deve ser nessa faixa, com 30 comprimidos sublinguais. Eu tenho uma pergunta aqui da Rosângela. Ela diz assim, quantas vezes eu posso tomar a pílula do dia seguinte sem que faça mal? A pílula do dia seguinte, ela é uma contracepção de emergência. Ela é para ser tomada uma vez. Tá? Se você tomar várias vezes, assim, tipo semanalmente ou mensalmente, vai te fazer mal. Então ela é uma contracepção de emergência, para tomar uma vez ou outra. Uma pílula de emergência, né, a pílula do dia seguinte, é como se você pegasse
5 a 7 comprimidos de anticoncepcional e tomasse de uma vez. É uma quantidade cavalar de hormônio. Entendi. Então não pode ficar tomando a pílula do dia seguinte com frequência. É para tomar uma vez ou outra, tá? Pelo menos espaço de um mês até mais, né? 2 meses, 3 meses para tomar a pílula do dia seguinte novamente. Tá? Então é só em caso de emergência. A nossa ouvinte, Ana Estela, boa tarde. Ela pergunta: toda mulher deve fazer a reposição hormonal? Não, aí é assim, ó, a terapia hormonal ou terapia de reposição hormonal, como muita gente conhece, que principalmente acontece na menopausa, quando acaba a menstruação, ela é individualizada. Então nós atendemos a paciente, nós avaliamos o caso daquela paciente, nós solicitamos o exame para aquela paciente e vamos ver se para aquele caso há necessidade, os prós e os contras de haver terapia hormonal. Então isso é individualizado, não é geral, não são todas as mulheres que precisam tomar. São alguns casos que precisam tomar. E é importante que fique claro que isso é individualizado, tá? Cada paciente é uma paciente. A gente avalia aquele caso e vê se precisa ou não tomar hormônio, tá? Então isso é individualizado, não são todas. Mas eu ouvi dizer que a reposição hormonal não é sempre muito saudável. A pessoa podendo evitar é melhor. Isso procede? Não, isso não procede, porque é assim, a terapia hormonal, ela tem prós e contras. Ela tem benefícios e tem malefícios. Por isso foi o que eu disse. Você avalia aquele caso, ela vai ter mais benefício do que malefício. Então, nós indicamos terapia hormonal para ela. Eu vou te falar um benefício, por exemplo. Ondas de calor. Quais são os malefícios e os benefícios? Então, olha, por exemplo, um benefício. Ondas de calor. Fogachos. Mulher na menopausa, elas sentem ondas de calor severas. O medicamento padrão ouro para melhorar a onda de calor, quando a gente fala padrão ouro, é que é o melhor, que mais melhora a onda de calor. É o hormônio. Então tem paciente que tomando medicamentos naturais, tomando outra medicação que não seja hormônio, ela não melhora. Ela fica com calores horríveis, não consegue dormir, dá irritabilidade, dá mudança de humor, dá insônia. E essa paciente, o hormônio para ela vai ter muito benefício na qualidade de vida dela. Esse é um exemplo de benefício. Outro benefício, massa óssea. Você dá hormônio para uma mulher, ela vai ter muito menos chance de osteoporose. Muito menos. Outro benefício, textura vaginal. Uma mulher que chega na menopausa, a vagina fica seca. Ela não consegue ter atividade sexual por secura vaginal. Então o hormônio na vagina melhora muito a questão sexual dela. Então, e tem inúmeros outros aí que eu posso falar também. Do ponto de vista de malefícios, o hormônio, principalmente o estrogênio, que é o usado nessa reposição, ele é trombogênico. Ele aumenta as chances de trombose, tá? Então esse, inclusive, é o principal efeito colateral do estrogênio. É aumentar a chance de trombose na mulher, tá? Quando você toma hormônio, ele passa pelo fígado. Ele pode mexer um pouquinho com o colesterol, ele pode mexer um pouquinho com as enzimas hepáticas, pode sobrecarregar um pouquinho o fígado, tá? Em relação a câncer de mama, em câncer... forma de adesivo, é a pergunta da AID. Oi, desculpa, repete a pergunta para mim, por favor. É em forma de adesivo. É uma forma de reposição hormonal. A reposição hormonal, ela pode ser via oral, ela pode ser também parenteral, que nós dizemos, como é o caso do adesivo. Qual a vantagem do adesivo sobre o comprimido? Que não tem a primeira passagem pelo fígado. Cai direto na corrente sanguínea. Então, isso é uma grande vantagem, sem dúvida nenhuma. Só que são mais caros, né? Adesivos são mais caros do que os comprimidos. Entendi. Mas muito mais caros?
Muito tipo dobro de preço. O dobro? Ah, é o dobro de preço. Comprimido, hoje em dia uma caixinha você compra 30, 40 reais. Adesivo é 80, 100 reais. É bem mais caro. Mas também é melhor, né? Doutor, melhor nesse sentido aí em relação à passagem hepática. Dá menos efeitos colaterais, é menos trombogênico. Com certeza dá mais benefícios. Mas do ponto de vista de melhora de ondas de calor, o comprimido é melhor. Entendi. Às vezes se a mulher está com muito calor, que às vezes onda de calor, o comprimido é mais, o efeito é mais rápido. O efeito é mais rápido e é mais eficaz, sem dúvida. Entendi. Por isso que a gente analisa caso a caso, entendeu? Você vê o caso da menopausa, avalia aquele caso e vê a melhor opção para ela naquele momento. Né? Entendi, querido. Peraí que eu vou ver aqui. Deixa eu ver. O gel. Está perguntando aqui sobre o gel. O estriol. Uhum. O estriol, né, o gel, geralmente a gente usa justamente para terapia hormonal na vagina. É introduzido via vaginal. É ótimo, é uma maravilha para ser cura vaginal, o estriol creme vaginal. É uma maravilha. Para casos que tem indicação, como eu disse para você, é uma maravilha, é ótimo, melhora a textura vaginal e principalmente aquelas mulheres que se queixam de secura vaginal e começa a ter dor para ter penetração vaginal durante a relação, o estriol vaginal é uma maravilha para esses casos. Melhora muito, as pacientes referem muita satisfação com o estriol creme vaginal. Ah, que é bom. Muito bom. A nossa ouvinte Ivana Ferreira, ela pergunta sobre coceira na vagina, o que é? E também tenho mais uma pergunta aqui da Laura, coceira que piora durante a noite, o que pode ser? Certo. Coceira na vagina também é um sintoma inespecífico. Pode ser 1000 coisas. O mais comum de coceira na vagina é candidíase vaginal, que é um fungo que ele vive na vagina, né? A Candida albicans, que se chama esse fungo, ele é um fungo comensal, né? Comensal significa, ele mora ali na vagina. As mulheres têm esse fungo na vagina e por algum motivo ele desenvolve, ele cresce, né? Ele começa a dar um corrimento esbranquiçado. Então o mais comum de coceira vaginal é por candidíase vaginal, que a gente mais vê no consultório. Mas, claro, isso é uma queixa que tem que levar no consultório, porque existem inúmeras causas de coceira vaginal. Desde doenças reumatológicas, como psoríase, vitiligo, até um câncer, principalmente em mulheres na terceira idade, acima de 65 anos, coceira na vagina pode ser decorrente de câncer. Então é um tipo de queixa que ela precisa ir ao consultório e ser avaliada. Mas o mais comum é por candidíase vaginal. De jeito nenhum. E quando à noite, que ela perguntou aqui, a Laura, coceira que o piora fato de ser à noite não muda muita coisa, tá? O fato de ser à noite ou de dia não muda assim o diagnóstico, tá? O que a gente se preocupa realmente é dar o diagnóstico diferencial, independente do horário que coça mais. Entendeu? Se tem a ver com candidíase vaginal, se tem a ver com líquen escleroso, se tem a ver com estresse, se tem a ver com secura da menopausa, tá? Mas o fato de ser no período noturno não muda o diagnóstico. Entendi. A nossa ouvinte, a Aureliana, boa tarde, Aureliana. Estou com um caroço nos grandes lábios da vagina. O que pode ser e qual o tratamento? Caroço, mais uma vez, é um sintoma que tem que levar ao consultório, entendeu? A gente precisa olhar. Caroço nos grandes lábios, ela precisa passar no consultório. Nossa, que eu já posso enumerar algumas causas possíveis, pelo menos, né? Como, por exemplo, bartolinite, que é uma inflamação numa glândula que tem aí na região. Pode ser uma doença sexualmente transmissível. Pode ser uma hérnia, né, que a gente chama de cisto de Nuque.
Então, assim, o leque de possibilidades diagnósticas ele se abre muito. Então, quando tem esse tipo de queixa, o mais adequado é realmente passar pessoalmente e ser examinada com o médico. Tem que ir ao médico, né? Pode ser até um hematoma, né, doutor? Pode ser um hematoma também, sem dúvida. Então, assim, o leque de possibilidades é muito grande. Então, é um caso que realmente precisa passar no ginecologista pessoalmente, né, ser examinado. Não dá pra gente dar o diagnóstico assim pelo telefone, né? É um caso que realmente precisa passar. Doutor, a Liliana pergunta o que é ovário policístico? A Liliana pergunta, desculpa? O que é ovário policístico? Ovário policístico? Na verdade, o nome correto é síndrome... Só um minutinho. Michele, por favor. Ai, desculpa, que eu estou aqui no meu consultório, tem um pessoal conversando aqui. Então, na verdade, o nome correto é síndrome dos ovários policísticos, que se chama. Essa síndrome, o que ela envolve? Presença de microcistos no ovário, envolve uma hiperandrogenização da mulher, ou seja, o hormônio masculino aumenta no corpo da mulher, e aí ela começa a ter mais acne, espinha, cravo, a pele fica mais oleosa, e começa a ter uma tendência a ter diabetes. Então é uma síndrome que ela tem a ver com o corpo inteiro. Apesar do nome ter a ver com microcistos no ovário, ela envolve o corpo inteiro. O grande problema da síndrome dos ovários policísticos é o diabetes mellitus. Tá? O que acaba causando muito transtorno para a mulher é justamente o diabetes. Mas muita mulher também se queixa do ponto de vista estético, por acne, os pelos ficam mais grossos, dificuldade de engravidar. Mas a grande preocupação da síndrome dos ovários policísticos é em relação a diabetes. E é uma síndrome também que tem a ver com obesidade. Qual é o tratamento? O tratamento, geralmente, a primeira coisa que a gente pensa é exercício físico e dieta com redução de carboidrato. Porque como é uma síndrome que tem a ver com diabetes, se a paciente tem obesidade, se ela tem uma circunferência abdominal aumentada, a primeira coisa que se pensa é exercício físico e diminuição de carboidrato na dieta. A segunda coisa é diminuir esse androgênio. Muitas vezes a gente diminui com um anticoncepcional, principalmente anticoncepcional antiandrogênio, que o nome comercial é o Diane 35, por exemplo. Tem o Selene, tem um que chama de Clean, que são anticoncepcionais que diminuem androgênio. Tá? Em síndromes que começam a ficar mais graves, a gente usa até medicação para o diabetes também, como a metformina, por exemplo. Mas assim, o principal, como tem muito a ver com obesidade, é realmente exercício físico e alimentação equilibrada, principalmente com diminuição de carboidratos. Massas, doces, a síndrome melhora bastante. Entendi. Uma pergunta interessante aqui da Maria Célia. Teste de farmácia pode dar resultado errado? Teste de farmácia para a gravidez? Pode dar resultado errado, sem dúvida que pode. Primeiro que assim, o beta-HCG, que é o hormônio que é dosado para dar diagnóstico de gravidez, ele pode aumentar em outras situações também. Como, por exemplo, por medicamento. Alguns medicamentos podem aumentar o beta-HCG, como, por exemplo, o anticoncepcional. Câncer de ovário também pode aumentar o beta-HCG. Então, às vezes, apesar de parecer gravidez, pode ser algum outro motivo. E pode também dar, principalmente, falso negativo. Então o exame dá negativo e na verdade a paciente está grávida mesmo, entendeu? O teste de farmácia ele dá muito falso negativo. E aí nesses casos que a paciente está com sintomas, está com atraso menstrual, realmente está parecendo que está grávida, o mais adequado é fazer um exame sérico, um exame de sangue. Aí a chance de erro é bem menor. Certo. Mais uma pergunta aqui da Mariana. Boa tarde, Mariana.
Quem apresenta diagnóstico de ovários policísticos possui irregularidade menstrual? Sim, sem dúvida nenhuma. A irregularidade menstrual é um sintoma da síndrome dos ovários policísticos, sem dúvida nenhuma, tá? Então, uma das queixas das mulheres com síndrome dos ovários policísticos é justamente irregularidade menstrual. Entendi. Doutor Gustavo Maximiliano, o que é mioma? Mioma, né, o mioma uterino é um tumor, né? Quando a gente fala tumor, as pessoas elas imediatamente pensam em câncer, né? Só que o mioma ele é um tumor benigno. Quando a gente fala de câncer, a gente fala um tumor Maligno, né? Alô? Oi? tumor benigno do útero, do tecido muscular do útero, entendeu? Então é um tumor muito comum, inclusive, tá? Cerca de 25, 30% das mulheres podem ter miomas. É uma doença uterina muito comum, viu? A miomatose uterina. E o tratamento? O tratamento do mioma fica a depender da localização e da sintomatologia. Porque o mioma ele pode estar do lado mais de fora do útero, mais para fora da serosa, que a gente fala, né? E esse mioma costuma dar um pouco de dor. Então, assim, se ele é pequeno e a dor ela não incomoda a mulher, o tratamento é observação. É fazer um ultrassom transvaginal a cada 6 meses, anual. Tem um mioma que a gente chama de submucoso. Ele fica do lado de dentro do útero. Esse mioma costuma dar muito sangramento. Esse mioma, geralmente, a gente faz tratamento cirúrgico. Porque se você não tirar esse mioma, a mulher fica com um sangramento horrível, muitas vezes até ficando com anemia. Então, assim, o tratamento de mioma depende muito dos sintomas que a mulher está sentindo e do tamanho do mioma, porque também tem mioma que ele vai ficando muito grande. E aí o útero vai ficando enorme e vai comprimindo o intestino, comprime bexiga. Aí a mulher ela começa a ter sintoma urinário, começa a ter sintoma intestinal por causa do mioma. Aí também é cirúrgico, entendeu? Então o tratamento do mioma depende da sintomatologia e do tamanho que esse mioma tem. Muitos casos que a mulher não está sentindo nada e os miomas são pequenos, a gente simplesmente acompanha. Faz um ultrassom ou uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por ano, para ver o tamanho, se aumentou, se diminuiu, se apareceu em alguma outra localização. Então fica dependendo disso aí, da sintomatologia e da localização do mioma. Eu tenho vários ouvintes aqui, a Lala, a Luísa, a Tereza, a Emília, a Charliane, perguntando muito sobre engravidar. Quero engravidar, não consigo, o que eu devo fazer? Quando que um casal é considerado infértil? Casal infértil a gente considera a partir de 1 ano de tentativas com relações sexuais regulares. Relações sexuais regulares significa pelo menos 2 a 3 vezes por semana, com penetração vaginal e com ejaculação dentro da vagina. Se esse casal está há 1 ano tendo relações sexuais regulares e não conseguiu engravidar, é o momento de agendar um ginecologista para investigação, tá? E claro, se houver condições, pode agendar até um esterileuta, que é um ginecologista de fertilidade. Então é 1 ano aqui, com tentativas. Eu tenho aqui, para a gente encaixar no meio desse papo, a pergunta do Hélio. Existe algum remédio para fortalecer os espermatozoides? Se existe? Existe, claro que existe sim. Geralmente esses medicamentos, eles são à base de testosterona.
ou aumenta a testosterona ou realmente é testosterona mesmo, que é o hormônio masculino, que é o hormônio produzido pelos testículos e que o homem tem em abundância no corpo. A produção de espermatozoide, ela tem a ver com testosterona. Então esses medicamentos... Tem um ouvinte aqui que ele não quer ser identificado, ele pergunta assim, eu fiz um exame de espermograma e deu ausência de espermas. Estou desesperado. O que eu posso fazer? Esse caso ele precisa passar no urologista o quanto antes, né? Ausência de espermatozoides, no caso, né? Provavelmente. É um caso que ele tem que ir no urologista, porque a ausência de espermatozoide, se realmente há ausência, se confirmar essa situação, isso aí é infertilidade masculina. Então ele precisa procurar o urologista o quanto antes para tentar entender o porquê da azoospermia, que nós chamamos, né? A ausência de espermatozoide no esperma dele, se há tratamento, se dá para que ele produza espermatozoide ou não. Ele precisa procurar o urologista o quanto antes. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui da Kersiane. O que eu devo fazer para saber se ainda estou virgem? Olha, é assim, virgindade, ela tem a ver com início de atividade sexual. Do ponto de vista ginecológico, se a paciente, se a ouvinte já teve relação sexual, contato sexual, se já houve práticas sexuais com um parceiro, nós já não consideramos mais virgindade. Do ponto de vista jurídico, né, estamos falando de juiz, de advogado, a virgindade tem a ver com o ímen, que é como se fosse uma pelinha que tem na entrada da vagina. Aí ela tem que passar no ginecologista, o ginecologista consegue falar para ela se ela está com o ímen íntegro ou ímen rompido. Certo. Tá? Doutor, a pergunta agora é da Nicole. Corrimento vaginal é normal? Eu sinto escorrer algo da minha vagina e eu tenho vergonha de perguntar ou de ir ao médico. Então, mais uma vez, mais um sintoma que é importante a consulta com o ginecologista, porque corrimento também é um sintoma inespecífico. Por quê? Não, mas não tem que ter vergonha, né? Eu acho que Pois é uma coisa assim, porque tá pensando na saúde, apesar da vergonha, que inclusive as pacientes elas vêm mesmo no ginecologista e todas ficam com vergonha. Ninguém não, né? Mas é muito difícil, a maioria das pessoas ficando nua na frente do médico, né? Examinar sua região genital, fica com vergonha mesmo. Mas ela tem que pensar nos benefícios para a saúde dela passando no ginecologista. Porque assim, corrimento ele pode ser normal. Mulher no período reprodutivo, ela tem secreção vaginal. Há uma secreção fisiológica e normal que é liberada diariamente, que inclusive protege a vagina. Entendeu? Então, você fala corrimento, pode ser tanto normal, como realmente pode ter alguma alteração. Então, realmente precisa passar no ginecologista, fazer exame ginecológico e para ver, né? Essa justificativa de vergonha. É normal, doutor Gustavo? Oi? Quando que o corrimento é normal? O corrimento normal, geralmente, ele é transparente, ele é viscoso e ele tem um odor fisiológico ou sui generis, né, como nós dizemos. Tá? Que é o odor próprio da vagina, que nós falamos como se fosse assim um odor leve de peixe, assim, de peixe fresco. Não é forte, né? Não é um cheiro forte, não é aquele odor de peixe podre, tá? Que aí nós já estamos falando de corrimento patológico. Que aí já tem problema. O corrimento também vaginal do fim do dia, ele tende a ficar um pouquinho amareladinho. Mas o cheiro, ele continua esse leve cheiro aí que eu falei, que é um cheiro sui generis vaginal. Quando eu penso em corrimento patológico, corrimentos esverdeados,
que dão odor de peixe podre após a relação sexual ou próxima à menstruação, corrimento tipo nata de leite, que é o corrimento de candidíase, tá? E o corrimento que dá muita coceira também costuma ser corrimento patológico, tá? Mas é um tipo de queixa que geralmente precisa passar no ginecologista, tá? Porque, mais uma vez, é muito difícil de avaliar um corrimento sem que você veja, sem que você faça um exame especular na mulher, examine, sinta o cheiro do corrimento para você dar o diagnóstico. A Vera pergunta qual a causa ou origem do corrimento vaginal normal. O corrimento vaginal normal, ele é uma secreção fisiológica do colo do útero. O colo do útero, ele tem células glandulares, e essas células glandulares, elas secretam essa secreção fisiológica, que inclusive serve para lubrificar a vagina e para proteger a vagina. Além disso, existem glândulas laterais na região da entrada da vagina, que são as glândulas de Bartholin, que também produzem secreção fisiológica, tanto para a proteção como para a textura da parede vaginal. Tá? Então esse é o corrimento fisiológico que as mulheres no período reprodutivo têm, e que é normal. Certo. Sempre a mulher que tem qualquer problema vaginal deve procurar um ginecologista, certo? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. O profissional mais adequado para orientar nesses casos é o ginecologista. A gente entende a vergonha das mulheres, realmente é difícil para as mulheres passar por esse exame, tá? Mas tem que pensar na saúde. A saúde é um bem maior que nós temos, que o ser humano tem, então tem que preservar. Precisa ir ao médico, não pode bobear nessas situações. A Eliana pergunta, boa tarde Eliana, qual o contraceptivo ideal? O contraceptivo ideal, ele é individualizado. Mais uma vez, como a gente falou da terapia hormonal. A gente precisa sentar com a paciente, conversar com ela, que a gente chama de anamnese, né, essa conversa, ver as particularidades da vida dela, como é que é o ambiente dela, em relação a peso, a altura. Se ela tiver um parceiro, a gente envolve o parceiro também na escolha, tá? Então o método ideal é aquele que o casal escolhe no consultório. Não tem aquele que a gente pode falar assim da boca para fora, o ideal é esse, um geral assim. Não, o método ideal é aquele que o casal ou a mulher escolhe de acordo com o organismo dela, porque cada ser humano é um ser humano e a gente precisa conversar com ele e ver as particularidades dele. Tem mulher que prefere anticoncepcional de comprimido, tem mulher que prefere injetável. A gente viu aí um ouvinte que gosta de fazer coito interrompido. Tem mulher que prefere o DIU de cobre, DIU hormonal. Tem mulher que quer fazer a laqueadura, método contraceptivo. Então tem que sentar na cadeira do ginecologista e conversar com ele para ver qual que é o melhor para aquele caso. A Yara pergunta se toda mulher precisa tomar anticoncepcional. Não, de forma alguma, mais uma vez. O anticoncepcional, ele é indicado conforme cada caso. De forma alguma, não é geral isso. Não são todas as mulheres que precisam tomar anticoncepcional, de jeito nenhum. Algumas têm indicação e outras não. Entendi. A vacina de HPV, ela é obrigatória? É a pergunta da Meg. Não, ela não é obrigatória. Ela é recomendável. Tá? Pensando nos novos estudos que têm surgido a respeito da vacina de HPV, a gente está percebendo que ela é recomendável, principalmente para mulheres e homens que ainda não iniciaram vida sexual. Tá? Então aquela faixa de início de adolescência, tanto meninas quanto meninos, é recomendável que tome a vacina do HPV.
tá? Mas não obrigatório. Sei. A Georgiana pergunta, é verdade que a vacina de HPV pode levar ao surgimento de doenças neurológicas? Isso ainda não tem comprovação, tá? Isso foi um boato que surgiu, se eu não me engano foi lá nos Estados Unidos, inclusive isso é um argumento que muitas pessoas usam para não tomar vacina, mas é claro para os profissionais de saúde, para a ciência em geral, que isso aí não tem fundamento, tá? Isso é fake news, que a gente fala, né? Uma notícia falsa que alguém criou, mas que não tem nada a ver. A gente não tem comprovação científica de que a vacina do HPV ou qualquer vacina causa doença neurológica, que causa, mais especificamente, disseram que causava autismo, né? Isso não tem nada a ver, não tem comprovação científica e foi um boato, um fake news que surgiu aí na internet. Não tem nada a ver, tá? Então, a Georgiana, ela tem mesmo nome americano. A Isaleia, boa tarde, Isaleia, ela diz assim, que ela tem muita dor de cabeça, cólica e dói muito os meus seios durante a TPM. Isso é normal? Olha, pode até ser normal, tá? Porque a menstruação, ela causa isso na mulher mesmo, tá? Então, assim, pensando do ponto de vista de doença, realmente a menstruação pode causar isso na mulher. Mas aí ela tem que dosar isso aí. Isso aí realmente está me incomodando, isso aí está diminuindo minha qualidade de vida, está ruim para mim sentir isso. É melhor ela ir ao consultório do ginecologista, porque isso tem tratamento. Dá para tratar a TPM e diminuir esses sintomas e ter uma melhor qualidade de vida. Então ela precisa pesar isso aí na vida dela. Realmente está me atrapalhando esse TPM? Ou eu consigo levar numa boa? Não, está ruim, isso está acabando com a minha qualidade de vida. Então vá até o ginecologista, que tem tratamento, tem como melhorar esses sintomas, tá? Apesar de muitas vezes ser fisiológico mesmo, ser causado pelo próprio ciclo menstrual. Certo. Yasmin, boa tarde, Yasmin. Sinto que tenho pouca lubrificação na hora do sexo. É falta de desejo? Eu sou jovem. Uma das causas de falta de lubrificação no ato sexual, principalmente em meninas jovens, é justamente falta de desejo, falta de vontade, às vezes não está muito afim desse parceiro, e está fazendo só para satisfazer o parceiro, e aí, claro, não acontece a lubrificação. Porque lubrificar, que é durante esse período de excitação, tem a ver com uma relação sexual satisfatória. Você está à vontade, você gostar desse parceiro, realmente você se excitar. Mas isso é uma das causas, inclusive até a mais comum, né? A falta de desejo sexual. Mas existem outras causas também, tá? Como, por exemplo, a arteriosclerose, né? Pode ter outras coisas. Mas como ela é jovem, tá? Então, pelo que parece aí, talvez pode ser realmente falta de desejo sexual mesmo. Ela não está contente. Então, e a Fátima diz assim, não sei aonde a minha libido foi parar, me ajudem. Eu acho que assim, para a libido dela já começar a ter uma melhora, eu acho que ela pode começar a se envolver mais com a própria sexualidade. Procurar textos na internet sobre sexualidade, textos eróticos, contos eróticos, procurar entender melhor o próprio corpo, começar a se envolver mais com a própria sexualidade, começar a pensar mais em sexo. A pílula rosa pode dar uma mãozinha, doutor? Oi? A pílula rosa pode dar uma mãozinha? A pílula rosa, ela pode dar uma mãozinha, sem dúvida que sim, mas sempre assim, o medicamento, ele geralmente é usado naqueles casos que realmente precisam. Muitas vezes, aliás, inclusive a maioria das vezes, a baixa de libido, a baixa de desejo, ela tem mais a ver com a parte comportamental do que a parte orgânica.
Então, muitas vezes, a mulher, assim, a repressão sobre o corpo da mulher, a repressão sobre a sexualidade feminina, o desconhecimento do próprio corpo, muitas vezes essa baixa de libido, baixo desejo tem a ver com isso, não com medicamento. Mas assim, não estou também tirando a possibilidade de usar, às vezes precisa, tá? Mas o medicamento, ele acaba sendo de exclusão, aqueles casos que não melhoram com essa mudança ambiental da mulher. Aí a gente usa pílula rosa, a gente usa testosterona e também Viagra para mulher e por aí vai. Tem vários medicamentos que podem ser usados sim. Mas principalmente em mulheres jovens, a gente tenta mudar a parte de ambiente, né? A própria aceitação da sexualidade, de entendimento do próprio corpo, melhora muito baixa de desejo, baixa de libido, falta de orgasmo em mulheres jovens, entendeu? Agora, quando você está falando de menopausa, que aí realmente abaixa hormonal, aí é outra conversa. Aí muitas vezes a medicação é necessária. Doutor, eu tenho a pergunta da Gil. Por que tenho infecção urinária tantas vezes? Estou fazendo algo errado? Olha, pode ser que ela esteja fazendo algo errado, sim. Uma das coisas mais comuns das mulheres fazerem errado é tomar pouca água. Isso é um fator importante. A mulher costuma tomar pouca água. A água, ela protege a bexiga. Porque se você urinar, você urina as bactérias, então dá menos infecção urinária. Outra coisa também que ela pode estar fazendo de errado é a forma que se limpa após ir ao banheiro defecar. Porque a bactéria que causa a infecção urinária é uma bactéria que ela fica nas fezes. Então, se você se limpa de uma maneira que você está puxando fezes para a vagina, isso pode causar infecção urinária também. Então, ela pode estar fazendo alguma coisa de errado, sim. Então, vale também, mais uma vez, ela também passar no ginecologista para ter essas recomendações. Porque também pode ser pedra nos rins, né? Precisa ver em relação à litíase renal, uma outra possibilidade. Pode ter malformação das vias urinárias. Tá? Então, infecção urinária de repetição, ela pode virar algo mais sério. Então, é recomendável também que ela passe no ginecologista para uma avaliação, viu? Mas ela pode também melhorar só com essas coisas simples. Tomando bastante água, se limpando de uma maneira adequada, fazendo a higiene local de uma maneira adequada. Uma coisa que ajuda muito também a ter menos infecção urinária é suco de cranberry. É uma maravilha para infecção urinária. Tomar um copinho de suco de cranberry uma vez ao dia. Muito bom. A Ana Inês, a Zilda, como é que é o nome dessa menina que eu não sei falar? Anne Cristine. Elas querem saber como funciona a camisinha feminina e se ela substitui a camisinha masculina. Sim, ela substitui a masculina. Qual, assim, as principais diferenças? Ela é um pouco mais cara, tá, do que a masculina. Ela é maior do que a camisinha masculina, tá? Vantagens. A mulher, ela pode colocar a camisinha feminina antes de ir pra balada, tá? Andar com ela colocada e se caso houver, o encontro sexual numa balada, ela já tá com a camisinha. Se o parceiro não quiser usar, ela já tá com a camisinha colocada. Para sexo oral também, a camisinha feminina, ela também protege em relação a doenças sexualmente transmissíveis, tá? Mas assim, devido a esses tabus que acontecem sobre a sexualidade feminina, a mulher tem dificuldade em relação a essa repressão que acontece com ela de andar com a camisinha na bolsa, de realmente solicitar o parceiro que use e tal. Então a camisinha feminina ela não pegou tanto assim no Brasil, tá? Mas ela substitui, ela é um bom método também, viu?
É uma ótima alternativa para as mulheres e eu recomendo sim que as mulheres usem, testem a camisinha feminina para ver como é que é, se gosta, se quer optar por esse método contraceptivo. É um ótimo método, viu? Substitui tranquilamente a camisinha masculina. A Corine, a nossa última pergunta, hein, pessoal? Tem muita pergunta aqui. Vou convidar o senhor de novo, doutor Gustavo. Nosso ouvinte Corine, acho que os meus grandes lábios são maiores do que as das outras pessoas. O que eu posso fazer? Os grandes lábios aumentados é uma, vamos dizer assim, uma variação anatômica. Não significa ter uma doença, tá? Isso, vamos dizer que é normal, tá? Se ela está se sentindo incomodada com isso, porque às vezes fica roçando na calcinha, atrapalha a relação sexual, aí é tratamento cirúrgico. O que dá para fazer é cirurgia, uma cirurgia estética vaginal. Existe uma cirurgia que a gente chama de ninfoplastia, que é uma plástica nos pequenos lábios e redução dos pequenos lábios. Então, se realmente ela se sente incomodada, tem como cirurgia diminuir os pequenos lábios, tá? É importante ela entender que é normal, né? Consultório do meu ginecologista, qual a frequência das consultas, quais os principais exames que eu preciso fazer e de quanto em quanto tempo para terminar, doutor Gustavo? Ela tem quantos anos? Não falou. Não falou idade? É porque assim, a rotina ginecológica ela tem a ver com idade, tá? Iniciou vida sexual, a gente começa a colher o exame de Papa Nicolau, tá? Que é um exame para prevenção de câncer de colo do útero, tá? Acima de 40 anos, nós começamos a fazer a mamografia, que é um exame para a prevenção de câncer de mama. Esses são os dois principais exames. Agora, exames complementares, ou seja, que o ginecologista pede para complementar o exame físico, quando ele desconfia de alguma situação. Aí nós estamos falando do ultrassom transvaginal. O que ele vê? Ele vê o endométrio, que é a parte de dentro do útero, ele vê os ovários, ele vê a região pélvica. É um bom exame para ver útero e ovários na região pélvica, tá? Outro exame também que às vezes é solicitado, a depender das queixas, da anamnese, da conversa com o paciente, é o ultrassom de mamas, que ele é feito em mulheres mais jovens, tá? Porque a mamografia ela não é um exame bom para mulheres mais jovens. E claro, as dosagens hormonais da mulher e pesquisa de diabetes, colesterol, pressão alta, que são as doenças mais prevalentes na sociedade mundial. Isso também o ginecologista faz. Então, basicamente é isso. As mulheres, quando elas chegam na menopausa, aí essa rotina ela se estende. A gente começa a pedir também densitometria óssea para avaliar os ossos, tá? O ultrassom transvaginal, ele começa a ser praticamente obrigatório nessa faixa de idade, porque a parte de dentro do útero ela precisa ser avaliada. E alguns outros exames também de prevenção de câncer, a gente também começa a introduzir quando a mulher chega na menopausa, tá? Então a rotina, ela aumenta quando a mulher começa a menopausar, que é ali entre os 48 e 52 anos, tá? Mas é muito importante pensar no Papa Nicolau para a prevenção de câncer de colo do útero e na mamografia para a prevenção de câncer de mama. Esses, vamos dizer que são assim os dois principais exames para a prevenção de saúde ginecológica da mulher. Muito bom. Doutor Gustavo, eu quero agradecer grandemente a sua participação aqui, a sua paciência, o seu esclarecimento tão imagina, bom, eu que agradeço. Que os ouvintes gostaram muito. Tenho inúmeras perguntas aqui, mas são tantas que eu não vou... não vai acabar nunca. Qual o período normal para uma menstruação regular? Quando posso tomar a pílula do dia seguinte, mesmo tomando anticoncepcional? Namoro há muito tempo, prefiro usar camisinha em todas as relações, tive um sangramento após o sexo, posso ter me machucado. Tem muita pergunta aqui. E a gente vai marcar uma outra oportunidade para estar com a gente sim, para responder as nossas ouvintes queridas que estão ligadinhas aqui.
E eu quero agradecer muito, pedir ao senhor que esteja com a gente mais vezes e desejar ao senhor um grande fim de semana e agradecer muito mesmo, tá bom? Igualmente, viu? Muito obrigado pelo convite, viu? Um grande abraço para você e para os seus ouvintes, viu? E à o seu disposição, contato, querida. por gentileza. O meu consultório fica aqui na Avenida Mazei, aqui em São Paulo, do lado do metrô Tucuruvi, na Avenida Mazei 289, tá? E o telefone do consultório é DDD 11 2306 8120. É uma clínica, é o Centro Médico Mazei, aqui em São Paulo, aqui no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Muito bom mesmo. A gente nem conseguiu falar nada sobre sexologia, né? Um dia a gente fala mais de sexo, então. Isso, vamos marcar mais vezes, tá bom, querido? Valeu, muito obrigado, viu? Uma semana abençoada pro senhor. E as meninas aí que têm acesso ao metrô podem ir ao metrô Tucuruvi, chegar aí na Clínica Mazei. Isso, aqui do ladinho, tranquilo. Com o doutor Gustavo Maximiliano, essa beleza, esse carinho de médico que esteve conosco nessa 1 hora. Muito agradecida, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. No oferecimento de Alcel Pro Saúde, vocês tiveram hoje uma aula de ginecologia, né, meninas? Obrigada a todas vocês que estiveram com a gente até agora e até semana que vem, ao meio-dia em pontinho, com Alcel Pro Saúde e Zildete Montiel. Alcel Pro Saúde, sempre com vocês. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.